Bom dia, eu sou a supervisora Thelma, da Sul 3. Estou aqui em nome da nossa dirigente, a dona Eunice Domingos, e hoje nós temos mais uma TPC de Ciências da Natureza, com o tema Revisitando Conceitos para a Recuperação. Né? E temos aqui hoje o Afonso, nosso PCNP. Dá um oi aí para o pessoal, Afonso. Oi, pessoal, bom dia. O Eduardo. Bom dia. E a nossa convidada super especial, Sandra, da Escola Dom Duarte. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, bom dia a todos. Então, vamos dar sequência. Nossa TPC vai ser uma TPC muito interessante. E, por favor, nos ajudem aí, coloquem os seus comentários no chat, as suas contribuições, que nos ajuda bastante, né? Ajuda os colegas, né? Engrandece o nosso trabalho. Uhum. Tá bom? Então, uma ótima TPC. Passa a palavra. Obrigado, Thelma. A gente agradece aqui a Thelma por estar nos acompanhando. E hoje nós vamos falar, como a supervisora falou, sobre revisitando alguns conceitos para a recuperação. Nós dividimos a nossa TPC em dois blocos. O primeiro bloco, nós vamos trabalhar revisitando a estrutura das habilidades, diferenciando habilidades essenciais e de suporte, e depois vamos falar um pouquinho sobre entrelaçamento entre sequências e materiais regulares. Nós estamos seguindo aqui, aprofundando o conhecimento que foi visto no dia 21 de agosto, lá no Centro de Mídias, com essa questão com o tema recuperação. Então, nós estamos trazendo aqueles conceitos para a nossa área e deixando mais claro alguns pontos que talvez tenham ficado em dúvida lá para vocês. Por isso que a gente tem aqui a professora Sandra, que vai me ajudar a conduzir a reunião. Não é, Sandra? Isso. E vocês também participem sempre pelo chat. Qualquer dúvida, nós estamos aqui também para ajudá-los sempre. Uhum. E aí nós vamos começar o bloco 2. O bloco 2 tem um momento de interação, que é o tradicional, onde a gente faz comentários sobre as postagens de vocês, tira a dúvida que vocês estão colocando aí no chat, por isso que a supervisora Thelma lembrou bem, participem. A Sandra também reforçou, porque quando vocês colocam as dúvidas sobre o assunto que a gente está colocando, pode ser que a gente tire a dúvida de um monte de colegas aí sobre essas questões. Então, ajuda bastante, tá? Depois que a gente falar tiver um momento de interação, nós vamos falar um pouquinho sobre os roteiros, que nós já falamos da primeira vez, no primeiro ATPC, só que a gente vai trazer a novidade, que é discutir a proposta do professor Delizeikov, que está lá no livro Metodologia de Ensino de Ciências, e que vem casar justamente com aquilo que foi dito no dia 21 de agosto, né? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Qual que é o papel aqui, Sandra, que a gente vai trazer aqui para eles? Qual que é a nossa proposta para essa lâmina? É descobrir as habilidades e se é isso que a gente está em busca na aprendizagem do aluno. Perfeito. Então, quais são os elementos que existem numa habilidade? Eu gostaria que vocês aí, se possível, nos ajudassem a participar e dessem a opinião aí de vocês no chat. Quais são os elementos que compõem uma habilidade? Né? Quer dizer, quando a gente lê uma habilidade, ela é dividida em 3 partes. Quais seriam essas 3 partes aqui que compõem essa habilidade? Né? Então, vamos lá. A primeira parte é o processo cognitivo. Ok?
é o processo cognitivo. Então, toda habilidade começa com o processo cognitivo. E esse processo cognitivo, gente, é o que a gente quer que o aluno mentalmente realize, né? Ou melhor, é a operação mental que ele deve fazer, ok? O que ele deve fazer mentalmente? Analisar, entender, compreender, avaliar, propor, criar. Então, isso tem a ver muito, como a gente já falou, com o que a gente aprendeu sobre a taxonomia de Bloom. Então, a taxonomia de Bloom tem os níveis cognitivos e é aqui que a gente vai colocar. Toda habilidade tem um nível cognitivo. Depois, nós temos o objeto de conhecimento, porque não existe habilidade sem conteúdo. Dirigir o quê? Criar o quê? Identificar o quê? Resolver o quê? Calcular o quê? Então, o processo cognitivo é um verbo que indica uma ação. Agora, essa ação tem que estar atrelada a um objeto de conhecimento, tá? Que pode ser de química, física ou biologia. E, por fim, a última estrutura é o agente modificador, é aquele que vai contextualizar ou especificar melhor o objeto de conhecimento, ok? Nós vamos ver alguns exemplos aí. E isso que é bem importante, Então, não existe a habilidade aí sem conteúdo. Afonso, e o professor Mauro e a professora Cíntia lembraram, colocaram aqui no chat a questão da técnica e falaram também do processo cognitivo, da parte cognitiva no desenvolvimento de habilidades. Perfeito, é isso mesmo, a habilidade cognitiva, e a gente precisa saber, né, Sandra, qual é essa habilidade cognitiva. E aí vem a pergunta para vocês aí. Então, habilidade é o que se deseja que o aluno aprenda do conteúdo? Porque o conteúdo pode ser muito amplo, né? Camadas da Terra, mas o que eu quero saber sobre as camadas da Terra, que é o próximo exemplo que a gente vai ver. Olha um exemplo aí. Esse é um exemplo de ciências, né, Sandra? Exatamente, do 6º ano, né? Isso, do 6º ano. E como que a gente lê, sabe que é de 6º ano? Todas as habilidades do currículo têm um código, que é esse código aqui. Aí a gente vai ver o seguinte, esse EF indica o segmento, ensino fundamental. Esse número aqui indica o ano, 6º ano. Essas duas letras indicam a disciplina, no caso, ciências. E esse número final, 11, indica a habilidade. Então, se eu quiser ler a habilidade, eu vou de trás para frente. Habilidade número 11, de ciências, do 6º ano do ensino fundamental. Tá? Então, essa é a parte. Né? Habilidade 11 de ciência, 6º ano, ensino fundamental. E aí, qual é o processo cognitivo que essa habilidade está mostrando para nós? Não é? Qual seria? Identificar e descrever. Perfeito. Identificar e descrever. Eu poderia pôr outras sobre as camadas, né? Mas foi identificar e descrever. Poderia colocar citar as camadas da Terra. Citar as camadas e outra coisa é identificar. Eu posso saber de cor as camadas, mas não saber identificá-las num desenho, num esquema, numa foto. É a mesma coisa que acontece com o corpo humano. Eu posso até saber quais são os órgãos do aparelho digestório, mas na hora de olhar o desenho, eu já não sei aonde é o intestino delgado, onde é o intestino grosso, a faringe, né? O esôfago, então ali dá um nó na cabeça. Então, uma coisa é identificar, outra coisa é citar, e aqui ele está pedindo 2, como a Sandra colocou, identificar e descrever. Agora, o que ele tem que identificar e descrever? As diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Seria objeto de conhecimento, né? Isso, que é o objeto de conhecimento. Agora,
a gente poderia estar falando as camadas, mas de que camadas ele tem em especial? Então, a gente tem que explicar melhor ou contextualizar melhor. E aí vem o modificador. Ele quer que o aluno identifique e descreva desde a estrutura interna, que é o núcleo, até a atmosfera. Então, todas as camadas, não só da litosfera, né? Então, tá aí. Vamos ver um outro exemplo. Aqui não é um outro exemplo, aí é uma questão que para a gente pensar aí, para vocês pensarem aí, professores. Vamos analisar essa pergunta aqui. Considerando a habilidade que a gente viu lá atrás, que é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, desde a estrutura interna à atmosfera e suas principais características, essa pergunta que a gente bolou, né, que o professor bolou, está cobrando o quê? Está desenvolvendo que habilidade, que parte dessa habilidade? Está desenvolvendo toda a habilidade ou não? E a pergunta é o seguinte: os cientistas, ao estudarem as características do planeta Terra, perceberam diferenças na composição e estrutura. A figura indica as diferentes camadas que compõem o nosso planeta. Por exemplo, essa pergunta aqui, que mostra uma figura numerando as camadas, né? Do 1 até o 6. Está desenvolvendo o que da nossa habilidade? Essa que é a pergunta. Porque quando a gente quer desenvolver habilidade, a gente faz atividades, exercícios, textos, vídeos, história em quadrinhos, e elas sempre têm que estar atreladas a essa habilidade, não é? Ao processo cognitivo que a habilidade está pedindo. Então, se a gente for ver, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que saber o que é o número 6, o que é o número 5, o que é o número 4, o 3, o 2 e o 1. Então, que exercício mental o aluno está fazendo? De identificar. Agora, se a habilidade está falando identificar e descrever, para eu cobrar ou para eu desenvolver esta habilidade, eu teria que ter mais uma questão onde ele possa descrever. Então, eu poderia fazer uma pergunta aberta, falando assim, escolha uma das camadas do exercício anterior e descreva algumas características dela. Pronto. Aí você desenvolveu as duas habilidades que, os dois processos cognitivos, você desenvolveu os dois processos cognitivos que estão presentes nesta habilidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém precisa... Olha, eu vi que a Adriana colocou. A Adriana, a Rosângela colocaram ali. A Cíntia também, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, Afonso, bem interessante. Esses professores, eles participaram e falaram assim, sobre a interpretação da figura, a questão de observar e identificar. E a professora Juliana Leal Santos, ela fez uma questão referente à habilidade. Se existe um grau de dificuldade que se pretende também de acordo com o verbo escolhido. Sim. Quem foi a professora? A Juliana Leal Santos. Isso, Juliana. Sim, é verdade. Por exemplo, para eu descrever alguma coisa, eu preciso conhecer essa coisa, entender esse assunto. Então, no caso aqui, as camadas, existem níveis, sim. Então, poderia ser primeiro citar, identificar, né? E aí vem descrever, é um processo cognitivo que requer mais do estudante, né? Porque ele precisa já ter identificado, já ter citado, conhecido as camadas. Eu não posso descrever aquilo que eu não conheço. Agora, se já fui apresentado as camadas da Terra, né? Qual é a diferença entre a atmosfera e a hidrosfera? Qual é a diferença entre o núcleo central
e o núcleo interno e o núcleo externo, ou o manto. Perceberam? Então, antes eu tenho que saber onde está o manto, né, para poder depois descrever esse manto, para fazer sentido para mim, né? É isso daí, né? Eu respondi, Sandra? Eu acredito que sim, é o caminho também da complexidade, né? A gente vai partindo do mais fácil para ir para o mais complexo. Perfeito, isso mesmo. Então, é importante ter esse caminho aí colocado. É claro que depois que a criança já tem esse identificar, já tem esse descrever, ele já pode até analisar, né? Ele já pode avaliar, até relacionar, porque para ele relacionar, ele precisa primeiro descrever. Mas a gente vai ver isso na próxima questão aqui. Então, o importante que a gente falou, eu acho, né, Sandra, que a gente precisa, na hora que vai... O conteúdo é muito amplo, mas a habilidade diz exatamente que processo cognitivo que é. Então, quando você especifica que é identificar, você não quer que ele ainda relacione, mas com o tempo ele vai poder relacionar, criar e até propor modelos, construção de modelos, né? Criar histórias em quadrinho que envolvam esse conteúdo, ok? Então, é interessante isso daí. Agora, nós, para não deixar nenhuma disciplina de fora, a gente trouxe aí, fizemos de ciências, agora a gente vai fazer uma de biologia. E qual é o processo cognitivo desta habilidade? Identificar e diferenciar. Perfeito. Entendeu? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que esta habilidade requer 2 processos cognitivos. O de identificar ou localizar, né? E o outro que é diferenciar. Qual é a diferença entre esses dois? Ou entre esses 3, ou entre esses 4? Agora, qual é o objeto de conhecimento que ele está pedindo aí? O que ele tem que identificar e diferenciar? As características genéticas, né? Perfeito. As características genéticas é o conteúdo, que nós estamos chamando aqui de objeto de conhecimento, porque esse vai ser o objeto do nosso estudo, esse vai ser o objeto da nossa aprendizagem, tá? E, por fim, características genéticas. Tem alguma coisa para complementar ou especificar melhor? O que seria? Nesse caso, a questão hereditária, congênita e adquiridas. Como essas características são, né? Exatamente. Aí, nós vamos propor uma pergunta, né? Se a gente quer desenvolver esta habilidade, a gente pode desenvolvê-la e pode avaliar. E como que eu posso avaliar a questão? Através desta pergunta que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará em 2019. Então, considerando esta habilidade, identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas, o que foi avaliado pela questão? Então, eu vou ler, porque talvez as pessoas não consigam, porque as letras estão um pouco pequenas aí, tá certo? Então, tá aí assim, leia atentamente o seguinte excerto. Numa pesquisa de opinião, divulgada em janeiro pela revista Time, 49% dos entrevistados responderam que não se submeteriam a um teste genético para saber quais as doenças que provavelmente viriam a se manifestar no futuro, enquanto 50% responderam que sim. Sobre as doenças congênitas e hereditárias, é correto afirmar que a doença congênita é caracterizada por transmitir-se de geração em geração, isto é, de pais a filhos. As principais são diabetes, hemofilia, hipertensão e obesidade. E aí ele vai dando todas, né? E ele vai falando sobre
as doenças congênitas e hereditárias. Quando ele está propondo uma questão sobre essas duas, ele está trabalhando que habilidade em específico? Diferente da outra do sexto ano, essa daqui já abrange as duas, né? O identificar e o diferenciar, para que ele possa chegar à resposta correta. Perfeito. Ele tem que saber as duas, porque para ele poder diferenciar, ele só consegue, é o que os colegas colocaram aí, que para diferenciar, ele precisa antes o quê? Identificar. Ele precisa identificar. Então, para eu saber qual é a diferença entre congênita e hereditária, eu preciso saber o que é uma e o que é outra. Então, eu preciso identificar congênita é isso, hereditária é aquilo, aí eu vou lendo as perguntas e vou fazendo o processo de diferenciação através das questões, né, das alternativas da questão. Perfeito? Só uma dúvida. Explica para a gente por que lá no sexto ano tinha o código alfanumérico e agora que a gente está no ensino médio não está aparecendo o código alfanumérico nessa habilidade? Boa pergunta, Sandra. É que é o seguinte, o ensino fundamental já tem o currículo paulista novo. E o currículo paulista novo que segue a BNCC já está todos com código. E o currículo do ensino médio segue o currículo antigo, que é o vigente, né, que é o currículo São Paulo, que é vigente agora, mas a partir do ano que vem entrará já o currículo paulista novo, né, que está dentro da BNCC, e aí sim terão os códigos para cada uma das disciplinas. Só que ali onde se lê ciências, vai ser física, química, biologia, tá? É isso daí. Tudo bem? Tá tudo bem aí, Sandra? Alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa comentar aqui? Eles responderam, né, alguns professores, que nessa habilidade, sim, nessa questão vai abranger o identificar e o diferenciar, e tem também uma pessoa parabenizando a professora Rosângela, dizendo que esse percurso está sendo muito valioso, esse momento. Obrigada, professora. Obrigado, viu? Vamos lá. Agora nós já estamos aí já chegando um pouquinho antes do nosso momento de interação. Eu espero aí que vocês aí contribuam, tirem as dúvidas, para que a gente possa aí dar continuidade ao nosso material e com a aprendizagem dos alunos aí, né? Bom, aqui, no dia 21, vocês viram que eles mencionaram habilidades de suporte e habilidades essenciais. Agora, todas essas habilidades que eles falaram fazem parte da habilidade do currículo. Ou seja, ninguém criou uma nova habilidade, são todas habilidades do currículo. Tudo bem? Agora, qual é a diferença nesse sentido? As habilidades essenciais são aquelas que são importantes eu aprender hoje, porque elas vão me ajudar nos anos seguintes. Ok? Então, eu aprendo uma habilidade do sexto, né, essencial para que eu possa compreender melhor as habilidades do sétimo, do oitavo e assim por diante. E o que é uma habilidade de suporte? É aquela habilidade que vai dar suporte à habilidade essencial, só que ela foi vista em anos anteriores. Né? Então, são as habilidades necessárias para a aprendizagem da habilidade essencial. Ok? Então, a habilidade essencial é aquela vista no ano, por exemplo, no sétimo ano. O aluno está no sétimo ano, aquelas habilidades que ele está vendo agora, nesse momento de pandemia, é o que a gente chama de habilidade essencial. E as habilidades que vão ajudar a entender a essencial é a que a gente chama de suporte. A gente pode dizer que é como se fosse um pré-requisito. Ou seja, são habilidades que vão dar um suporte, que vão ajudar ao aluno a entender a habilidade essencial daquele ano em que ele se encontra.
tá? Se tiverem dúvida, podem colocar aí. Nós vamos agora para um exemplo de química. A gente já deu de biologia, né, Sandra? Isso, agora a química. Agora a química aí. E vamos lá, ó. Aqui nós temos uma habilidade do 7º ano, que é discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis, né? E além disso, também, né, verificar aí a consequência socioambiental causada pela produção e uso desses materiais. Essa habilidade é uma habilidade essencial para o 7º ano, mas ela será uma habilidade de suporte para o 8º ano. Então, ela é suporte para que habilidade do 8º? Identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar com a energia, de como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades. Então, essa habilidade do 7º ano ajuda, né, dá um suporte para essa habilidade do 8º ano. E essa do 8º ano, que é essencial para o 8º, ela será suporte para esta do 1º ano, que é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Tá? Agora, essa habilidade essencial do 1º ano, ela vai ser suporte para essa do 2º ano, conceituar transformações químicas como quebra e formação de ligação. Agora, essa habilidade aqui do 2º ano é uma habilidade de suporte para a habilidade do 3º. Reconhecer que transformações químicas podem ocorrer em mais de uma etapa e identificar a etapa lenta de uma transformação química, como a determinante da velocidade com que ela ocorre. Então, nós partimos de uma habilidade do 7º ano e fomos vendo que ela foi sendo suporte para as séries seguintes até o 3º ano do ensino médio. Nós podemos ver que existem muitas habilidades essenciais dentro do currículo, que vão desde o 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Essa habilidade essencial aqui eu tirei, mas ela tinha lá desde o 1º ano, desde os pequenininhos. Né? É claro que todas essas habilidades vão ser voltadas para o público da série em questão. Tá? Mas a gente sabe que se o aluno tivesse essa habilidade de suporte, ele vai entender melhor a habilidade que a gente está trabalhando no ano. Ok? O Afonso, você pode voltar lá só um pouquinho naquele slide? Isso, claro. Nesse daí. O professor Érico Silveira, ele disse que habilidades essenciais de suporte formam um estudo em espiral, como a gente está vendo esse caminho, né, um percurso. E a professora Cíntia está lembrando que a gente está partindo aqui de ciências, né? Essa primeira habilidade é de ciências, e a gente falou assim, é uma habilidade sobre química, mas vocês percebam que dentro desse percurso, essas habilidades aqui, né, elas foram culminar lá no ensino médio. Por isso, essa questão da gente estar analisando as habilidades essenciais e as de suporte. Então, sim, nós partimos de ciências para chegarmos lá no ensino médio em química para ver essa importância. Então, só esclarecendo. Isso. E é bom você lembrar isso, Sandra, por quê? Porque eu poderia partir de ciências e chegar em biologia. Também. Ou partir de ciências ou física. Então, existem muitas habilidades de suporte de ciências para física. Elas são essenciais para ciências, mas elas são de suporte ou para química, ou para física, ou para biologia. Tá? Isso mesmo, Cíntia, é essa questão. E a Bianca aqui está falando, a Bianca Eica e Daca. Educação espiralada com níveis de dificuldade maiores a cada série. Isso, um abraço aí para a colega Bianca, né, que participa aí, é bem participante aí dos nossos encontros. Então, o que a Érica e o
que o Érico e a Bianca colocaram, é isso mesmo, é um ensino em espiral. Então, ele vai e volta, mas é espiral porque ele não volta sempre da mesma maneira, né? É sempre com um grau de dificuldade maior. Então, é claro que não dá para o aluno de 7º ano já fazer a compreensão de transformações químicas, né? De ligações, e explicar essas transformações do ponto de vista de quebra e formação de ligação. Nem mesmo velocidade de reação. Um aluno de 7º ano ou de 5º ano, porque tem coisas de 5º ano também que dão suporte. Mas a gente sabe que se o aluno relembra essas etapas, vai ajudá-lo a entender a etapa que eu estou querendo naquela minha série ano, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. A gente agora vai falar sobre o entrelaçamento entre sequências e materiais regulares. Essas habilidades essenciais, elas se entrelaçam, e aí, como os colegas colocaram, vai funcionar como uma espiral, e nos materiais a gente vê que tem conteúdos que já foram trabalhados no 6º, no 7º, no 8º, e que estão sendo retomados com outro olhar, numa outra perspectiva, pelos professores do ensino médio, tá? Seja em química, física ou biologia, tá? Então, é importante a gente ver esse entrelaçamento, porque muitas vezes a gente pode até iniciar o nosso processo de trabalhar a habilidade com aquela parte que a gente está dos anos anteriores. Então, eu posso resgatar aquela habilidade do 7º, do 8º, e trazer para os alunos de 1º para começar a conversa. Lembra que vocês aprenderam no 9º ano? Lembra que vocês aprenderam no 7º ano? E aí, a partir desse discurso, né, dessa explicação inicial, eu vou costurando com os novos conceitos da habilidade essencial, ok? Então, esse entrelaçamento é interessante, porque você começa do mundo que ele já conhece e parte para o mundo que ele vai aprender agora. Então, qual a importância desse entrelaçamento? Recuperar e aprofundar aprendizagens, permitir avanço nas habilidades do ano em questão, do ano ou da série. Preparar os estudantes para o ano seguinte. Porque a habilidade essencial, ela foi escolhida essencial porque ela vai servir de suporte para a habilidade do ano seguinte, tá? Então, é interessante isso e a gente fazer esse entrelaçamento. Eu trouxe um exemplo. Então, agora a gente já viu um exemplo de biologia, um de química, um de ciências, agora é um de física. Então, aqui é uma habilidade do 1º ano de física, reconhecer a evolução histórica e implicações na sociedade de processos de utilização de trabalho mecânico, como no desenvolvimento de meios de transporte ou de máquinas mecânicas. Essa é a habilidade essencial do 1º ano. Qual é o objeto de conhecimento? A amplificação de forças em ferramentas, instrumentos e máquinas e trabalho mecânico. Faltou aqui o trabalho mecânico, tá? E qual é a habilidade de suporte? Ou seja, aquela habilidade que pode nos ajudar a desenvolver esta habilidade no 1º ano, que foi vista lá no 7º ano. Discutir a aplicação das máquinas simples, martelo, tesouro, uma alavanca, roldana, plano inclinado, entre outros, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, a gente viu que existe uma conexão entre essas duas. Se essa habilidade aqui do 7º ano ajuda o professor a desenvolver essa habilidade de reconhecer a evolução histórica
e as implicações na sociedade, né, do trabalho mecânico, como desenvolvimento de meios de transporte e máquinas. Então, ajuda a desenvolver isso aí. E como que isso está entrelaçado? As atividades a atividade 5, da página 29, e a atividade 2 e 3, da página 33 do caderno 2, do primeiro ano do ensino médio, eles estão entrelaçados com a situação de aprendizagem número 1, da página 7 até a 22 do caderno 1 do 7º ano. Então, aqui a gente consegue perceber que essas atividades do 7º ano ajudam o aluno a entender a habilidade proposta no primeiro ano ali. Tudo bem? Afonso, eu sou do fundamental, né, de ciências. Conta como que você fez esse percurso aí que caminho você fez para achar esse entrelaçamento entre ciências lá do fundamental com o professor de física, que às vezes o professor nem encontra, de repente eu do fundamental nem sempre vou encontrar o professor de física, porque eu é de outro período, outro horário, enfim. Então, vamos supor que eu fosse professor de física e preciso trabalhar essa habilidade aqui, que está lá na atividade 5, e depois tem mais uma atividade 2 e 3 do caderno lá, do primeiro ano, o caderno 2 do primeiro ano. Então, o que eu faço? Eu vou, para mim, enquanto professor de física, eu vou lá no caderno do 7º ano, o caderno de ciências do 7º ano está dividido em 3 grandes eixos, que é Terra e Universo, Vida e Evolução, e Matéria e Energia. Não tem nada a ver com matéria e energia, nem com vida e evolução. Então, esta é uma habilidade que eu vou encontrar provavelmente em matéria e energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caderno do 7º, do 6º, do 5º, né? Do 5º não, do 6º ao 9º, e vou pegar lá no currículo quais são as habilidades que ele trabalha em matéria e energia. E existe essa habilidade que é discutir a aplicação das máquinas. A mesma coisa, você que é de ciências, está trabalhando, discutir, você sabe que ela é essencial para você, mas você sabe que ela vai servir de suporte para alguma habilidade lá do ensino médio. Então, evidentemente que é física, e lá em física você vai encontrar na parte de mecânica, tá? E aí você localiza esse reconhecer. É um percurso que leva tempo, né? Que requer um pouco da gente, mas que ajuda também. Porque se a gente vai trabalhar lá no primeiro ano com isso e resgata alguns exemplos, alguns exercícios do 7º, isso pode ajudar o aluno a entender o que eu quero falar na habilidade essencial. É isso aí, Sandra? Sim, obrigada. Tem mais alguma pergunta aí, Sandra, para a gente? Por enquanto, não. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, façam para a gente poder tirar aqui a dúvida de vocês. Bom, chegou a hora também, né? Que é a hora da interação. A gente pede aí a colaboração de vocês, se vocês têm algum comentário, algum exemplo, alguma pergunta. Eu estou vendo aqui que a Viviane Cristina coloca trabalhando a interdisciplinaridade. É bom a gente, às vezes, trabalhar com essa questão da interdisciplinaridade, porque você vê várias conexões entre as áreas, até mesmo entre química e física, biologia e física, biologia e química, existem muitas intersecções que a gente pode trabalhar. A Viviane, né, disse que esse entrelaçamento já se torna um percurso. Ah, perfeito, isso. Muitos de nós aprendemos esse entrelaçamento
como percurso formativo. Isso mesmo, Viviane. Então, qual é o percurso formativo do estudante? Então, ele viu no 5º ano isso, no 6º ano isso, no 7º ano isso, até chegar lá no 3º ano do ensino médio, né? E a Edilene comenta que esses conteúdos são base para esse aprofundamento dentro desse percurso formativo, ou entrelaçamento, né? Sim, claro. Às vezes a gente mesmo comenta, né? Se a gente está explicando de um modo, mas aí a gente lembra que deu, né, como era o ensino fundamental, aí a gente traz para o aluno esses recursos de como foi ensinado no ensino fundamental. E o aluno acaba até lembrando, a professora de ciências falou isso. Então, é a partir disso e aí você faz a explicação da habilidade que você quer trabalhar. É uma forma de você estar resgatando e aprofundando os conteúdos que você quer. Isso. A Rosângela, ela está perguntando assim, Alfonso, a habilidade essencial vai substituir a estruturante? Boa pergunta, Rosângela. Por enquanto, não saiu nada. Eu vou falar agora por mim, né? Para mim, a habilidade estruturante e a de suporte são muito parecidas, tá? A essencial, ela acaba sendo estruturante porque ela vai ser de suporte para o ano seguinte. Então, eles têm visões diferentes, né? Os conceitos são um pouco diferentes, mas eu acho que os dois chegam no mesmo lugar. Tanto a habilidade de suporte, porque ela prevê que vai ser utilizada nas séries seguintes, como a de estruturantes, ou seja, se eu não souber isso, eu não vou conseguir desenvolver aquilo lá no ano seguinte. Porque a estruturante é isso que ela quer dizer. Sem ela, a continuidade não é possível. Só que a de suporte, eu acho que ela é mais leve. Ela tem uma característica de estruturante, mas ela também chega com a característica de auxiliar. Ou seja, eu até posso não saber, mas o caminho vai ser mais árduo se eu não souber essa habilidade de suporte. Mas a estruturante, se você retirar, você não consegue dar continuidade. É aquela questão, como que o aluno vai saber potenciação se ele não sabe multiplicar ou somar? E ele não consegue dar continuidade. Então, muitas vezes, nós, na área de ciências, até conseguimos desenvolver certos conteúdos para frente. Agora, existem outros que não tem como, né? Então, em toda disciplina, química, física e biologia, existem esses que eu chamo de estruturantes e existem as essenciais, porque elas vão ser utilizadas ao longo da escola básica. Tá? Mas, assim, definitivamente, se há uma definição, não há uma definição ainda pelas regras aí, tá? E a Cíntia Vieira da Silva, ela diz que trabalhar com o exemplo do cotidiano ajuda o aluno a relembrar esses conteúdos nos anos seguintes. As retomadas, as revisões, colocar o aluno na realidade, trazer exemplos reais, isso a gente sempre fala, como eles são importantes nesse processo cognitivo. Sim, claro. Uma parte isso que você está colocando é a contextualização. É muito importante que a gente contextualize, né? Que a gente leve um pouquinho mais próximo da realidade. Porque as teorias científicas, elas são realmente difíceis e, às vezes, não dá para enxergar a sua aplicação no cotidiano, na sociedade. Então, quando a gente resgata essa questão do cotidiano, você está estabelecendo uma ponte, está contextualizando para o aluno. Olha só o que o professor Ademir Aparecido escreveu, que essa TPC me despertou a vontade de voltar logo para aplicar esse conhecimento aos meus queridos alunos. Que bonito, professor. Obrigado, Ademir. É interessante que a gente, essas questões que vocês estão colocando, de trabalhar o contexto e tudo, ela é bem importante, o cotidiano, ou mesmo pensar muito qual é o processo cognitivo do meu estudante, porque não sei se vocês perceberam, quando a gente
A Sandra aqui, por exemplo, participou de uma orientação falando sobre storytelling, né? Teve o Anderson, que falou e conversou com a gente, o professor Anderson lá de Física, quando ele trabalhou mapas mentais e tudo, a professora Edilene, né, de como ela trabalha o vídeo e tudo. Então, o recurso pedagógico ele tem que estar diretamente relacionado ao processo cognitivo que nós desejamos colocar no aluno. Se é identificar, talvez o mapa mental, como fez o Anderson, seja super legal. Né? A questão da descrição, a história em quadrinhos para descrever é muito legal. Você bola uma história em quadrinho onde ele vai contando como que é aquilo, como que a célula se multiplicou, se dividiu, falando um pouquinho sobre as características dos metais ou sobre as características dos não metais, não é? Então, eu acho que é interessante isso. Falar sobre gases nobres, por que não, né? Inventar uma história em quadrinho sobre gases nobres, falando um pouquinho das suas características, de por que eles são nobres. Então, isso é uma forma de adaptar o material pedagógico à habilidade que a gente quer desenvolver. Eu havia questionado o caminho que você havia feito para aquele entrelaçamento, né? E aqui o professor Milton Torres, ele diz que dá aula no ensino fundamental, no ensino médio de ciências, física, biologia e matemática. Então, para ele fica mais fácil entrelaçar, e a gente sabe que essa também é a realidade de muitos professores, né? Que dão aula em vários segmentos. Porque, na realidade, como ele já dá aula... Oi, Milton. Em breve nós vamos fazer uma reunião entre os membros aí do comitê organizador da mostra científica, tá? Então, isso é interessante, por quê? Porque quando a gente dá aula no ensino fundamental, a gente vê quais são as dificuldades dele e sabemos como que a gente ensinou um determinado conteúdo. Quando a gente chega no ensino fundamental, no ensino médio, a gente resgata aqueles conteúdos, aquele formato, a gente relembra os alunos e aí fica fácil introduzir a habilidade da série, né? É isso daí. Tem mais alguma coisa aí? A gente já passa. Então, aqui nós vamos começar o bloco 2, se não tiver mais nada, né, Sandra? Isso, podemos continuar? Só mais uma aqui. Tem bastante, tá? Tem bastante participação. Obrigada, professores. Como a gente tem um tempinho limitado, às vezes não dá para ler todas, mas muito obrigada. A gente lê depois nos bastidores, fiquem tranquilos, tá? E o que a gente não responder aqui, a gente pode estar respondendo no Classroom, como o Afonso sempre fala, né? E a Edilene, ela disse que quando a gente consegue aplicar a parte teórica com a parte prática, vai ficar muito mais interessante, despertando o interesse do aluno. É isso aí. Isso. E essa parte prática, não sei o que você acha, né, Sandra? Não necessariamente precisa ser um experimento, né? A construção de história em quadrinhos, o Cleiton aqui trouxe os alunos dele fazendo a história em quadrinhos no Scratch. São outras formas que a gente pode utilizar, não é? São atividades práticas. Isso, a questão dos filmes que foi mencionado, os vídeos em sala de aula. Isso. Tem aluno que faz vídeo, né? Então, por que o aluno produz lá um videozinho de 3 minutos sobre o que você trabalhou, né? O aluno que gosta de escrever, ele conta uma história sobre o assunto. São formas de onde ele põe a mão na massa, não necessariamente com experimentos, né? Ou desenha, também pode ser por desenhos, como foi a proposta do Anderson, de trabalhar com mapas mentais, né? Isso, e a professora Daniela Camargo, ela ressalta que é interessante notar que a BNCC propõe a articulação das áreas, tendo como resultado a ciência em si, e o objeto de conhecimento, ele não fica só obrigação de uma área, né? Ele vai abranger todo, né, a ciência, a física, a química, a biologia, e muitas vezes outras disciplinas, quando a gente fala de multidisciplinaridade. Isso mesmo.
Ou a Inter, tem até uma professora até que falou da Inter. Ciências é uma disciplina que pode perpassar todos, porque ela tem um conteúdo histórico, né? Ela existe em os fenômenos científicos ocorrem em alguns lugares do planeta, entra a questão geográfica, até tem esse conteúdo que a gente falou de camadas da Terra, o pessoal de geografia também trabalha essa questão, né? É verdade, sim. Então, vamos continuar aqui. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre os 3 momentos pedagógicos propostos por Belouzikov. Ele propõe que a gente organize as nossas aulas ou os nossos roteiros, trazendo isso para o ensino remoto. Ele propõe que a gente organize as aulas em 3 grandes blocos. E eu acho que muitos de nós já fazemos mais ou menos isso. Uma problematização inicial, depois a organização do conhecimento e, por fim, a aplicação dele. O que seria essa problematização inicial? Seria aquelas atividades iniciais, aquela missão 1, missão 2, talvez, mas principalmente a missão 1, onde você vai estimular o estudante, vai fazer o que os colegas falaram aí, o Milton, sobre a contextualização. Então, a gente vai fazer essa contextualização inicial, mas é uma contextualização com a ideia de quê? De motivar, de fazer com que o aluno se sinta curioso e motivado à continuidade das atividades. Então, essa é a proposta aqui, a reflexão, promover a reflexão sobre a relação dos conteúdos e as situações cotidianas desses alunos, que foi aqui que foi mencionado pelos professores. Agora, depois que você fez essa problematização inicial, que pode ser um vídeo, né? Pode ser uma história em quadrinhos, né? Então, você já leva a história em quadrinhos. O professor Luciano, né, que trouxe lá a história em quadrinhos dele, que trabalha sobre energia nuclear, que envolve o aluno com a história que ele passou para o aluno, é essa problematização inicial aqui. É procurar um engajamento do estudante nos conceitos que vão ser estudados. Depois, uma sequência de atividades ou missões, que pode ser 2, 3, 4, aí fica a critério do professor de quantas serão, mas o objetivo dessa organização do conhecimento é fazer com que cada missão, numa sequência de atividades, leve também uma sequência do mais fácil ao mais difícil. Então, atividades mais simples vão ficando cada vez mais complexas, de tal forma que, quando ele concluir todas as atividades deste bloco, ele vai entender a habilidade que você quer trabalhar, que pode ser identificar, descrever, criar, propor, analisar, comparar, tá? Então, essas atividades são dadas aqui. Então, o conteúdo, vamos dizer assim, explicado mesmo, nos seus detalhes, com as suas particularidades, é feito aqui, por meio dessa atividade de sequências lógicas, tá? Do menos ao mais complexo. E, por fim, num outro contexto, então aqui você estava falando sobre um assunto e agora você vai aplicar esse mesmo conceito do cotidiano, só que num outro contexto. E aí, nesse novo contexto, você vai ver se ele, nesse trajeto, nesse percurso que ele fez, ele realmente consegue aplicar o que ele aprendeu, ou só se ele decorou, né? Se ele memorizou. Tá? Se ele não memorizou, ele aprendeu. Se não memorizou, a gente tem que retomar ou a problematização inicial, ou até problematizar uma das atividades que estão aqui no meio. Olha que interessante o que o professor Maurício Pereira dos Santos colocou, que vai entrar justamente no que nós estamos vendo agora. Ele diz assim: já trabalhei com alunos sobre um conteúdo.
Então, eu já estou olhando aí a problematização inicial, independente desse conteúdo, que ele pode ser vários, né? E os próprios alunos criaram as questões e dúvidas. Então, a gente já está na organização do conhecimento, partindo dos próprios alunos, né, nesse caso. Isso. E depois eram repassados entre eles para responder. Então, essas questões que eles fizeram, outros grupos, outras equipes, enfim, outros alunos respondiam, onde, então, os alunos estariam aplicando o conhecimento. Interessante, Perfeito. né? E isso que ele fez aqui na organização do conhecimento é isso aí. Quer dizer, eles prepararam as perguntas. Então, foi dado um pontapé inicial, aí eles preparam as perguntas sobre o que o professor explicou, sobre o conteúdo que eles viram aqui, elaboram as questões, que vão ser diferentes de um para o outro, e na hora que ele aplica isso para outros alunos, ele vai falar, poxa, eu não... Aí ele vai ter que voltar lá e dar uma lida de novo no material dele, e isso tudo vai ajudando na aprendizagem do processo. Perfeito, Maurício. Obrigado aí pela contribuição. Excelente aí. Uma boa ideia e uma dica para os colegas aí. Então, nós vamos agora reforçar, como física foi a última, nós vamos dar um exemplo aí de física. Por exemplo, nós temos essas 3 habilidades de física: identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam, reconhecer características comuns aos movimentos e sistematizá-las segundo trajetórias, variações de velocidade e outras variáveis, fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para caracterizar deslocamentos, tempo de percurso e variações de velocidade em situações reais. Então, essas são as 3 habilidades lá essenciais, lá do primeiro ano, tá? Que está lá para a gente. Então, como que a gente pode organizar segundo a proposta de Delizaikov? Então, aqui é uma sugestão de um professor que preparou isso daí. A problematização inicial começa na missão 1. Assistir a aula no MIT sobre Ayrton Senna e Vanderlei Cordeiro de Lima, as grandezas dos campeões. Então, o professor vai dar uma aula no MIT, né, sobre essas habilidades, e o pontapé inicial vai ser falar sobre esses 2 grandes campeões, né, e as grandezas que envolvem esses 2 campeões, que pode ter aí uma conotação dupla. Pode ser as grandezas do ponto de vista físico, velocidade, trajetória e tudo mais, e pode ser a grandeza enquanto personalidade esportiva, tá? E aí vem, o que caracteriza o movimento desses e de outros tantos campeões? E aí, então, começa a discutir a questão aí do movimento. E aí, para organizar essa sequência de atividades, né, organizar o conhecimento, vem a missão 2, utilizar o simulador PET, o homem e o movimento. Ou a atividade Meu Movimento em Casa, seguindo o roteiro e respondendo as questões. Aqui o professor ele escolheu tanto aqueles alunos que têm condição de acessar o PET, né, porque tem internet e tudo, e ele também pensou naquele aluno que não tem condição de internet, e aí ele propôs um roteiro para ele fazer em casa, para ele analisar o movimento dele na casa dele. E lá vai seguindo o roteiro, eles vão ter que ir lendo e respondendo as questões baseadas no roteiro. Tanto o que vai utilizar o PET, quanto aquele que vai fazer o próprio movimento em casa que foi solicitado. Na missão 3, assista a aula sobre compreendendo o movimento e responda os exercícios. E aqui, eu acho que a gente pode até resgatar, né, Sandra? O seguinte, tem muitos professores que têm canais, então eu posso gravar, eu posso dar minha aula no Meet sobre movimento, compreendendo o movimento, mas eu também posso, poxa, tem
o canal Pirados na Ciência, do professor Anderson. Então, eu vou lá e pego e falo, alunos, assistam esse vídeo. Ou não sou louco, sou físico, do professor André. Vai lá e assiste o vídeo do professor André, porque já está pronto. Eu não preciso dar essa aula. Ou qualquer outro, né? Existem vários vídeos que explicam sobre o movimento. Não necessariamente precisa ser eu, nesse momento da pandemia. Eu posso pôr um outro vídeo aí, ou mesmo eu gravar, tá? Ok? Podemos usar os canais dos professores aí para ajudar aqui nessa missão 3, porque a missão 3 é assista a aula. Pode ser a aula sobre o centro de mídias, então você assiste lá do centro de mídias, retoma os conceitos de lá e depois responde os exercícios aqui no Google Sala de Aula. Tá? E aplicação do conhecimento. Como que esse professor pensou em aplicar o conhecimento? A missão 4, construa e analise o movimento de um carro-foguete. Aqui o aluno vai ter que construir um carro-foguete, aquele carro de papelão, com tampinhas de refrigerante, né? E uma bexiga. Aí ele enche a bexiga e põe o carrinho, que as rodas são as tampinhas da garrafa, e na hora que ele solta, o carrinho sai andando. Então, ele vai construir e analisar o movimento desse carro-foguete. Agora, ele não vai mais analisar do nada, porque ele já teve uma aula ali, né, uma discussão inicial sobre a questão do Ayrton Senna, do Vanderlei, falou sobre trajetória, falou da aceleração, né, diminuir ou aumentar a aceleração, foi visto isso na missão 3, foi visto isso na missão 2, agora ele vai fazer essa análise a partir do carro-foguete que ele vai construir. Então, ele vai construir e vai ver o movimento do carrinho dele lá. Tá? E a missão 5, o professor construiu uma história em quadrinhos, mais ou menos igual a que o Luciano lá fez, só que na área de física, falando sobre movimento, só que a história está incompleta. Quem vai terminar a história é o estudante. Então, o estudante vai ter que ir lá e completar lá com 2, 3, 4 quadrinhos. Aí vai depender da comanda que o professor der na missão 5 ali, tá? Que são só itens para a gente ilustrar de como que a gente poderia aplicar esses 3 grandes momentos no processo aí de recuperação ou numa aula normal, porque eu acho que, embora seja revisitando conceitos e embora no dia 21 disse que essa estrutura é para recuperação, eu acho que essa estrutura ela se adequa tanto para recuperação quanto para aulas regulares, não é isso, Sandra? Não sei se você pensa diferente. Exatamente. Tem aqui a professora Cíntia contando como que ela faz. Posso falar? Claro. Ela diz assim, a Cíntia Vieira da Silva. Obrigada, professora. Eu faço dessa forma. Peço para assistirem uma aula do Centro de Mídias específica e trabalho o conteúdo através de exercícios, criação de memes, olha que interessante, Perfeito. E plantões de dúvidas. Você aí iniciou com o Centro de Mídias, né, e fez toda uma organização aí, como essa criação de memes e tudo, nesse processo. Esse plantão de dúvidas está lá na organização do conhecimento. Nós podemos fazer isso aqui, na organização do conhecimento. Ok? A criação de memes, ela pode até ser uma aplicação, né? Porque dependendo da fase onde você trabalhou, né, Cíntia? Se você pediu, depois que ele assistiu o Centro de Mídias, depois que você tirou as dúvidas, ele cria um meme, na hora que ele está criando o meme, na realidade, ele está aplicando o conhecimento que você e o Centro de Mídias, vamos dizer assim, trabalharam, né? Na realidade, a sua proposta foi exatamente esse roteiro. Então, o nosso papel enquanto professores é esse que você colocou, é direcionar a trajetória de aprendizagem do aluno. Agora, como ele vai aprender, é ele assim que, né, ele vai assistir, vai ter suas dúvidas, vai tirar as dúvidas com você,
Então, veja que o aluno é, de uma certa forma, protagonista, porque ele tira a dúvida, ele construi as memes, né? E você vai dando a sinalização. Assiste o vídeo, tira as dúvidas aqui comigo, e depois você cria o processo lá. Veja que você está, de alguma forma, conduzindo o caminho para a aprendizagem, de uma forma intencional. Porque a gente tem que lembrar que aula, né, o ensino, é uma forma intencional de se aprender. Porque a gente está sempre aprendendo com os nossos pais, com a nossa família, na igreja, no futebol, a gente está sempre aprendendo. Ou coisas certas ou coisas erradas, mas a gente está sempre aprendendo. A gente se identifica com um monte de coisa que a gente aprende, e tem outras que, isso aqui não é para mim. Perceberam? Agora, a escola tem outro papel, que é intencional. Então, quando você organizou toda essa sequência, Cíntia, você, na realidade, está tendo uma intenção para ele desenvolver aquela habilidade. Então, todo esse seu planejamento é intencional. Esse é o processo de ensino mesmo que você colocou. Obrigado, viu, Cíntia, pela participação. A professora Marta e o professor Lázaro, eles estão dizendo que esse roteiro ele está muito prático e o planejamento está muito bem colocado em prática, enriquecendo o desenvolvimento com várias estratégias. E temos uma outra professora, Cíntia, olha só, Cíntia com Cíntia, falando da Cíntia, que a Cíntia trabalha como a professora Cíntia, com aulas do Centro de Mídias. E essa forma de trabalhar serve como roteiro de recuperação, mas também com aulas presenciais. Perfeito, claro. Pode servir até no modo presencial, dependendo da turma que a gente está, não é, Sandra? Às vezes a gente vê que a maioria dos nossos alunos, todos os nossos alunos ali tem acesso de assistir TV, por exemplo. A gente vai passar hoje o filme Rio 92, tá? Então assistam lá Rio 92, que a gente vai discutir aqui. E aí você pode jogar. O que o tema da Rio 92 está falando? Olha, ele está falando lá sobre biopirataria. Dá uma olhadinha. O que é essa tal de biopirataria lá? E aí, quando o aluno for assistir, você levantou algumas questões para ele focar a atenção no filme. No dia seguinte, você vai lá e explica a questão da biopirataria. Veja que esse movimento intencional de pedir para uma criança assistir um desenho que não tem absolutamente a pretensão de ensinar, né? Ele é de entretenimento, o filme, mas que você utilizou como uma função didática. Então, é bem legal, tá? Essa forma de vocês estarem colocando. E eu acho que na aula presencial, sim, eu às vezes trabalhei usando vídeos e coisas que iam aparecer na televisão para discutir em sala de aula. Okay? Isso, e esse caminho, né, todo, ele também vai abranger o que a professora Bianca aí, que eu tinha comentado anteriormente, sobre atividades investigativas, aulas mais interessantes e significativas. Vai permear todo esse processo. Isso mesmo, vai permear todo esse processo. É isso mesmo. Tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui, Sandra, que você gostaria de falar e tudo? Tem aqui, chegou um do professor Anderson Januário. Ele diz assim: roteiros e sequências didáticas são muito bons para desenvolver a teoria de Bloom, olha só, ele lembrou, e muitas vezes isso vai automaticamente na sala de aula. Perfeito. Isso sai automaticamente na sala de aula, é verdade, às vezes não tão intencional. Eu também acho. E obrigado aí pela participação de vocês, Anderson. E o Anderson, esse Anderson é o que tem o canal Pirados na Ciência, que a gente pode utilizar aí. O professor Lázaro, que fez o comentário, também tem um canal de ciências ali, tá? Só para lembrar uma questão aqui, pessoal, vocês no ATPC anterior, vocês fizeram sugestões de vídeos e indicaram lá no Google, no formulário, no Google Sala de Aula, vocês preencheram o formulário. Eu já fiz, já está disponível, são 100 e poucas indicações, a grande maioria com link, um ou outro não tem link, tá? Eu só retirei aqueles que foram duplicados, né? Então, Ilha das Flores, tinha umas 3 ou 4 pessoas que indicaram Ilha das Flores.
eu tirei. Então, por quê? Porque basta uma, né? Senão vai ficar uma lista gigante, mas com vídeos repetidos. Então, aí você clica e tem lá, tem indicação de filme e vários canais. Entre esses canais, está lá o do professor Anderson, do professor André e do professor Lázaro. Tudo bem? Tem mais uma contribuição aqui da professora Viviane Cristina. Obrigada, professora. Ela diz que solicitou que eles desenvolvessem uma resolução para um problema que foi abordado em um vídeo. E foi bem interessante a resolução que os alunos deram para essa problemática. Perfeito. É um pontapé inicial, é uma problematização. O que mais é interessante é que a primeira aula, que é a aula que a gente chama de problematização, ela é a que vai desencadear todo o interesse do estudante nas demais. Então, pode ser pelo vídeo, pode ser por perguntas, pode ser por uma questão do cotidiano que você coloca. O que vocês acham disso, para ouvir a opinião, né? Às vezes até numa corrida, ou às vezes uma questão da pandemia, e você traz, olha, a atitude do pessoal nessa pandemia, o que vocês acham? E aí você vai, lá no fundo, você tem outra intencionalidade, que é trabalhar a habilidade lá sobre os seres microscópicos aí, por exemplo, vírus. Não é? Exatamente. A professora Rosa, ela está fazendo uma pergunta, ela quer saber, a lista foi disponibilizada por onde? Pelo mural ou pelo campo das atividades? Como é que ela vai fazer para encontrar? Então, essa lista de vídeos está no mural, eu postei ontem, ela está lá no mural, e nós vamos colocar também no nosso blog de Ciências da Natureza, tá? Então, essas são as formas aí. Eu acho que a gente já pode ir para os finalmente, porque a gente já está dando a nossa hora aqui, né, Sandra? Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao colega Eduardo, que me ajuda muito. Muito obrigado, Edu. Agradecer à supervisora, que está sempre nos prestigiando aqui. Agradecer, claro, a todos os professores aí que nos acessaram, que contribuíram, que assistiram a nossa TPC. E um agradecimento especial à professora Sandra por participar hoje, pelo empenho, pela dedicação, que está sempre me enviando dicas, né? Ela indicou lá as histórias em gibi sobre a Dona Ciência, sobre esses cursos que estão acontecendo no museu da Unicamp, que são oficinas voltadas para alunos e uma conversa antecipada com professores. É muito legal. E a gente vai postando tudo isso nos nossos grupos de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp de Química, Ciências e Biologia, e um grupo de Física. Tá? E lá no WhatsApp a gente vai colocando essas informações sobre o Enem e essas questões de cursos e outras informações aí. Então, eu quero agradecer vocês aí por contribuírem e participarem aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Sandra, Edu, a nossa grande supervisora. Para mim, cada TPC para mim é um aprendizado. Eu que sou das ciências humanas, né? Eu fico assim, nossa, maravilhado aqui com a oportunidade de estar aqui pertinho de vocês, vendo as interações aqui do pessoal, muito legal, pessoal participativo, né? Então, para mim tem sido um aprendizado constante e lógico, né? Boa parte do que a gente aprende aqui a gente também rouba um pouquinho para ciências humanas, para aplicar lá também, né? Mas obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço a oportunidade, obrigada pelo convite. Como o Eduardo disse, realmente é um aprendizado para todos nós. É muito bom estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês. E para todos os biólogos, feliz Dia do Biólogo. É hoje o Dia do Biólogo? É. Então parabéns aí para os biólogos todos. Gente, foi maravilhoso. E olha, não sou eu que estou falando que eu sou suspeita.
Pelo chat, né, as interações, os elogios foram muitos, viu, Sandra, Afonso, Eduardo? Fiquei muito feliz, foi muito gostoso, né, as contribuições, né, dos professores, nossa, foram fantásticas, né? A Sandra colocou algumas aí que realmente muito bacana, né, Sandra? Gostei bastante também. Todos gostaram muito, muito do ATPC, né? Inclusive eu, é claro. Aprendi muito no Sodária, mas aprendi muito hoje. Então, isso é muito bacana. Eu agradeço muito a colaboração de todo mundo, dos professores, das interações. Sandra, obrigada. Nossa, foi muito bom a sua participação. Edu, parabéns. Afonso, maravilhoso, como sempre. Tá bom, gente? Muito obrigada. Agora, lembrem o seguinte, pessoal, semana que vem, para não acontecer de vocês procurarem a gente lá no Google Sala de Aula, agora a gente só se vê daqui a 15 dias, tá? Então não precisa entrar, semana que vem é exclusiva da EFAP. Perfeito. Ok, Afonso? Ok, obrigado e até breve. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada.